Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais um estudo da lição da Escola Sabatina. E será maravilhoso desfrutar desse momento junto com você e ainda mais na presença de Deus. Antes de nós conhecermos qual será o tema do nosso estudo, eu quero convidar você a, junto comigo, a buscarmos o Senhor em oração. Vamos fazer isso juntos? Bom Deus, estás nos céus, para nós é motivo de alegria estar aqui mais uma vez, para juntos termos essa experiência transformadora. Porque é por meio do estudo, é por meio da reflexão, é por meio do aprofundamento das Escrituras que nós não apenas adquirimos conhecimento, mas acima de tudo, adquirimos profundidade no relacionamento contigo. E é exatamente isso que estamos buscando, de conhecer mais e mais, saber mais e mais sobre o Senhor, para assim solidificar o nosso relacionamento, a nossa relação pessoal contigo. Ah, Deus, perdoa os nossos pecados. Que o Teu Santo Espírito seja o nosso professor nessa ocasião. Que Ele ministre as Tuas verdades. E que tais verdades não apenas nos convençam, mas acima de tudo nos converta a Ti. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, estudo de quinta-feira, estamos quase finalizando mais uma semana, não é? E o tema do nosso estudo é ensinar aos transgressores os teus caminhos. Olha que tema interessante. Vamos ao primeiro ponto aqui que eu destaquei. Diz assim, ó. Depois que Isaías viu o Senhor na sala do trono, e depois que foi informado de que a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado, ele respondeu ao chamado divino dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha só que experiência de fato transformadora. Interessante que após Isaías ser informado de que o problema que separava ele de Deus, ele da presença de Deus, tinha sido resolvido, em outras palavras, não havia mais motivos de não representar a Deus aqui na terra para os seus semelhantes. Após nós termos esse momento com Deus, após os nossos pecados terem sido perdoados, eu e você nos tornamos aptos para não apenas servir a Deus, mas sermos também aqueles que passarão adiante as boas novas do Evangelho. Isaías foi assim, e deve ser comigo e com você também. Muitas vezes eu e você estamos não apenas vivendo uma experiência transformadora na presença de Deus, mas estamos deixando isso apenas na esfera pessoal. Ao invés também de estar proporcionando essa experiência para outras pessoas. Não basta simplesmente você ter uma vida de relação com Deus. Você tem que, de certo modo, dar testemunho para outras pessoas da experiência que você está vivendo. Tem um contexto aqui que nós vamos ler e ele se encontra no livro de Salmos. Salmo 51. É um salmo muito bonito, eu gosto muito desse salmo. Nós vamos ler parte dele, vai ser do versículo 7 ao 15. Olha só a experiência que Davi viveu nesse salmo. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Veja que a experiência de Davi
foi muito semelhante com a experiência de Isaías, e assim deve ser também a mim e a você. Após nós termos um encontro com Deus, um encontro verdadeiro, um encontro em que o verdadeiro crente se arrepende, expõe ali os seus pecados e busca reconciliação, busca salvação, como foi o caso de Davi aqui, buscando ali uma maneira de ter um coração puro, um coração, quem sabe, aceito perante a presença de Deus. Depois que Davi passa por toda essa transformação, né, de conversão, Davi ele se habilita a ensinar, a louvar, a falar para os próximos, a levar outros a ter também essa experiência na presença de Deus, assim como ele teve, assim como Isaías teve, e assim como eu e você buscamos ter todos os dias. Veja que isso é meio que algo natural que deve acontecer com todo pecador que se arrepende, com todo pecador que é perdoado pelos méritos de Cristo. Olha esse ponto que eu destaquei após esse texto que a gente leu. Ser chamado à presença de Deus em última análise, ser enviado de volta ao lugar em que estávamos. Como assim, Davi? Muito bem, vamos lá. Nós, semelhante a Isaías, habitamos entre pessoas pecadoras. Lembra que foi isso que ele disse? Eu sou um homem de lábios impuros e habito em meio de pessoas impuras, pessoas pecadoras. Pois é. Quando eu e você temos esse momento com Deus, esse momento de, podemos dizer assim, de redenção, porque é exatamente isso que acontece, o Senhor assume o nosso lugar e coloca sobre nós a justiça de Cristo. O que eu e você devemos fazer é retornar para o meio dessas pessoas. Não com a ideia ou pensamento de voltar ao que éramos, mas sim de compartilhar aquilo que recebemos. Algumas pessoas, quando vivem essa experiência com Deus, têm um receio de voltar para o lugar de onde vieram. Um receio de voltar a ser o que era. Um receio de voltar a se misturar e fazer mais uma vez parte do mesmo. Porém, esse não deve ser um medo que deve permear o nosso coração. Nós devemos sim voltar. Não com a ideia de voltar também a ser o que era, mas voltar para compartilhar aos outros a palavra de Deus, a transformação, a experiência maravilhosa que encontramos na presença de Cristo. Olha esse texto aqui que a lição trouxe, que é um texto bastante interessante. Diz assim, ó: então, logo uma pessoa aceita a Cristo em seu coração, nasce um desejo de apresentar aos outros o precioso amigo que encontrou em Jesus Cristo. A verdade salvadora e santificadora não pode ficar escondida em seu coração. Se estivermos revestidos da justiça de Cristo e cheios da alegria que seu Espírito produz, será impossível nos contermos. Se já provamos e vimos que o Senhor é bom, teremos alguma coisa a dizer. Como Filipe, ao encontrarmos o Salvador, convidaremos outros para a sua presença. É essa naturalidade que deve brotar em mim e você. Servir a Cristo é bom? Conhecer a Cristo é bom? Ter momento com Cristo é bom? Não é? Então compartilha isso com outras pessoas. Davi, mas eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei passar estudo. Gente, você não está sendo um comissionado a ser, quem sabe, um intelectual, um teólogo. Não. Você está sendo comissionado para contar a sua experiência. Como foi com você? Como foi que aconteceu com você? Aonde era que você estava? O que era que você fazia? E como é que você vive hoje? O que é que você tem feito hoje? A experiência de salvação é dar testemunho de forma pessoal o que aconteceu com você. Ah, eu era assim, eu vivia assim, eu fazia isso, eu comia isso, a minha vida era assim. Mas hoje, depois que encontrei a Jesus, hoje eu vivo assim, eu faço assim, eu busco ser assim. Porque, de fato, a vida cristã é uma constante busca, né? Em se aperfeiçoar, em se santificar, em ser cada dia melhor
Não para nos enaltecermos, para nos vangloriarmos, né? Para, quem sabe, subir no pedestal. Não, não. Mas para honrar e glorificar o nome de Deus. Para demonstrar, por meio de uma mudança pessoal, um crescimento constante, né, pessoal, a honra e a glória a Cristo. Eu separei aqui mais 2 pontos para a gente encerrar o nosso estudo e diz assim, ó. As 3 mensagens angélicas, que é exatamente o contexto ali de Apocalipse 14, né, que a gente leu. As 3 mensagens angélicas estão fundamentadas no Evangelho Eterno. Antes de nós chegarmos para as pessoas e falarmos, olha, chegou o momento de glorificar a Deus, chegou o momento de você escolher se posicionar, se você de fato teme a Deus ou não. Chegou o momento de você sair de Babilônia, né? Que é a segunda mensagem, sai dela, povo meu. Chegou o momento de, antes de você dizer que aqueles que adoram a besta irão, de certo modo, ter que prestar conta com o Criador do Universo, antes de nós fazermos todos esses anúncios, nós precisamos salientar a importância do Evangelho Eterno. Davi, o que é o Evangelho Eterno? É exatamente a experiência de salvação. É tudo aquilo que Cristo veio fazer por cada um de nós. O ministério de Cristo, o sacrifício expiatório por cada um de nós, a redenção proposta ali na cruz do Calvário. Essa deve ser a mais importante missão que é delegada a cada um de nós. Anunciar as boas novas do Evangelho. Olha esse último ponto, que eu creio que fecha com chave de ouro o nosso estudo de hoje. Diz assim, ó. Fora do Evangelho Eterno, realmente não temos nada de valor a dizer ao mundo. Muitas pessoas estão preocupadas com o legado, né? Qual é o legado que eu vou deixar? Qual é a história que eu vou deixar para os meus filhos e netos? O que é que eu estou deixando? De acordo com o estudo de hoje, não tem nada de mais valor, de mais importante que você pode deixar para os seus e para as pessoas desse mundo, a não ser as boas novas do Evangelho Eterno. Se existe algo de importante a ser dito, é sobre o Evangelho Eterno. Nada mais importa, nada mais deve ter valor a não ser isso. Como disse o apóstolo, em todo tempo, até mesmo fora de tempo, pregue, fale, anuncie, dê testemunho do que Deus tem feito por cada um de nós. Chegamos ao fim de mais um estudo, hoje tratando do tema ensinar aos transgressores os teus caminhos. Que cada um de nós possa se envolver nessa dura e quem sabe não, é sim uma honrada missão. E que a gente assuma a dianteira disso. Porque, como disse bem o nosso Senhor Jesus Cristo, quando o Evangelho Eterno for pregado em todo o mundo, eu voltarei para buscar vocês. E vai ser maravilhoso vivenciar esse evento magistral. Tá certo? Que Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui para a honra e glória de Deus no próximo encontro, no próximo momento de estudo. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.